Queridos, desde já antecipadamente eu peço desculpa se algum acesso de tosse acontecer, que eu estou tratando de uma sinusite, mas se Deus quiser não vai acontecer. Mas se Ele quiser também vai acontecer, eu tomo água e a gente continua, tá bom? Vamos lá. Vamos dar sequência hoje à nossa série de exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vocês descansaram muito de Coríntios e agora a gente volta para Paulo e Coríntios novamente. Quando eu tiro férias, vocês tiram férias de 1 Coríntios. Quando eu volto, 1 Coríntios volta, até terminar, ou se o Senhor voltar antes, tá bom? Amém. Vamos ler 1 Coríntios. Separe na sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 e 9, que nós vamos considerar nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 8 e 9. Todos nós fomos ensinados a sermos egoístas e vivemos em um mundo egoísta. Quando eu digo egoísmo, eu não estou me referindo à condição de se emprestamos ou não os nossos bens ou mesmo se realizamos caridade aos pobres. Não é esse tipo de egoísmo que eu estou me referindo. A não realização dessas ações podem revelar uma faceta de egoísmo, mas eu estou tratando de algo muito mais profundo e generalizado. Vou tentar esclarecer. Não é verdade que todos nós precisamos fazer um esforço para colocar a vontade do outro sobre a nossa? Nunca é natural. Para mim não é. Imagino que para vocês não seja. Nunca é natural. Nós, como bons cristãos, devemos fazer isso, mas não é natural. Exige esforço. Quando o seu chefe, por exemplo, quando o seu chefe, seu professor, sua esposa, seu esposo, seus pais lhe pedem para fazer algo que você não gostaria de fazer, você pode até fazer, mas isso demanda esforço, como eu já havia dito. De outro lado, quando nós fazemos aquilo que nós gostamos, mesmo que não agrade muito aos outros, é natural e fácil fazer. Pronto. É desse tipo de egoísmo que eu estou falando. O egoísmo de querer, de estar sempre confortável com aquilo que é a nossa vontade e termos dificuldade de quebrar nossa vontade para fazer a vontade do próximo. Infelizmente, todos nós somos quase sempre guiados pela nossa vontade egoísta. E quando não somos, com certeza, é mediante a muita dificuldade. A forma de pensar do mundo é essa. Somos treinados desde sempre a sermos individualistas. O valor está em cada indivíduo. Você pode, você é capaz, você é único, você é especial. Não é o que os coachings e, infelizmente, inclusive alguns pastores ensinam? A cultura do mundo ensina essa mesma coisa. Desenhos, filmes, alguns livros. Em quantos destes o personagem principal aparentemente é frágil, mas depois ele vai se revelando extraordinário e consegue fazer e resolver tudo sozinho. O modelo dessa narrativa nos filmes de ação é conhecido como o exército de um homem só. Tem os mais antigos, que é da época do irmão Valmir, o Braddock. Lembra? O Braddock era um camarada que tu metia uma metralhadora na mão dele, ele destruiu um país inteiro. Na minha época, os meios antigos, tem o Rambo. O cara, ele é o sobrinho do Braddock. Ele faz a mesma coisa também, ele acaba com a guerra sozinho. Hoje, para os mais novos, aqui tem o John Wick. O camarada tem só o John Wick é um pouco melhor, porque ele tem só um revólver. Ele mata muita gente só com um revólver. E ele resolve todos os problemas. E ele individualmente é capaz de fazer tudo sozinho, porque ele é sozinho extraordinário. Todas essas histórias nos ensinam, e outras, eu dei só um exemplo aqui em filme de ação, mas tem muitos outros tipos.
Todas essas histórias nos ensinam sutilmente que nós podemos sozinhos, nós podemos fazer qualquer coisa, somos extraordinários, a glória será nossa, independente da motivação. A motivação pode ser boa, pode ser ruim, mas nós alcançamos. E infelizmente, de tanto ouvir, de tanto ser criado num mundo assim, crescer, viver neste mundo caído que pensa dessa forma, nós acabamos mesmo que indiretamente acreditando nessas coisas. Que bom que aqueles que estão em Cristo não são mais escravos da natureza egoísta do homem caído. Paulo vai mostrar por meio da carta aos Coríntios, que na igreja de Cristo o coletivo é muito mais importante do que o individual. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Vamos então, enfim, ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e 9. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós somos tão indignos de Ti, Senhor. E a Tua palavra, na Tua palavra, há perfeição, há sabedoria, Senhor. Há tudo que é bom, agradável, perfeito, porque vem de Ti, Pai. Perdoa, Senhor, porque somos falhos. Perdoa os nossos pecados. Fala conosco, nos direciona, nos conduz nessa noite, Senhor, conforme a Tua vontade, apesar de nós. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em meio a uma igreja mundana e dividida, Paulo exorta que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu quero que daqui até a metade de 1 Coríntios você já tenha de cor essa frase que eu digo em todo o culto. Então, isso tem que entrar, nem que seja por osmose, que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Sendo que o fundamento desta união é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, que é loucura para os ímpios e para os eleitos de Deus, poder e sabedoria de Deus, poder que transforma e converte o coração do homem. Quando consideramos os versos 9 a 13 do capítulo 2, Paulo mostrou que o conhecimento desse Evangelho é impossível de ser alcançado pelas capacidades naturais do homem, mas que é necessário que o Espírito Santo de Deus capacite o homem para crer nesta verdade. E com a capacitação, a regeneração, a transformação do Espírito Santo de Deus, nós somos capazes de reconhecer a grandeza do Evangelho e diante dessa grandeza temos que andar unidos em um só parecer. Já pulando, avançando para o 3º capítulo, Paulo retorna como argumento central da carta, o capítulo que a gente está, as divisões na igreja de Corinto. Nos versos 1 a 7 do capítulo 3, ele destaca que essas divisões, que divisões era essa, pastor? Lá, os irmãos da igreja em Corinto tinham partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e havia contenda e divisão dentro da igreja, porque cada um achava que deveria seguir e glorificar ao seu próprio líder. Paulo vai dizer que isso é sinal de imaturidade dos irmãos e é tolice dividir a igreja para defender a obra, a honra, a glória de homens. Hoje, vamos ver que nossa importância individual, isso aqui é muito importante, a nossa importância individual, minha e sua, para a igreja de Jesus está na medida em que somos cooperadores com os demais da obra de Deus. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto. Trabalhadores para a glória de Deus. Está lá no verso 8. Vou ler novamente. O que planta, o que rega, tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Paulo aqui continua o que ele já havia começado desde o capítulo 6, do versículo 6, com uma ilustração do contexto agrícola, que era o mais comum da época. Naquele verso, no verso 6, a intenção do apóstolo Paulo foi ressaltar que um planta
O outro rega, ou seja, imagine uma plantação. É isso que Paulo quer que você imagine. Um planta, outro rega a planta, mas quem dá o crescimento à obra, quem dá o crescimento à plantação é Deus. Agora, no verso 8, Paulo adiciona mais um ingrediente, a compreensão adequada quanto ao labor e os servos na obra do Senhor. E esse ingrediente é a unidade de intenção. Por isso, ele diz lá na parte A do verso 8, o que planta e o que rega tem um só propósito. Isso na NVI. Imagine uma plantação aqui comigo. Um trabalhador está plantando as mudas. Já foi feita já foi arado o solo e ele vai plantando as mudas. O outro segue a este e vai regando as mudas que acabaram de ser plantadas. Apesar de realizarem atividades diferentes, o objetivo de ambos é o mesmo: ver as plantas crescerem e depois amadurecerem para a colheita. Nenhum dos dois trabalhadores, nessa ilustração que eu acabei de dizer, nenhum dos dois observam para o trabalho, nenhuma pessoa que observe o trabalho desses dois homens que estão plantando lá, ninguém vai enxergar rivalidade ou disputa. Se um está botando a muda, o outro está regando a mesma muda, o que se enxerga é unidade e cooperação, ajuda mútua. Paulo e Apolo, trazendo a ilustração para a realidade da igreja de Corinto. Paulo e Apolo jamais pensaram em rivalidade, mas na qualidade de servos de Cristo serviram a igreja de Corinto para a glória de Deus. A glória de Deus e não a glória deles mesmos. O objetivo deles, a única intenção, a intenção única dos dois, o mesmo propósito, era a glória de Deus no servir. É interessante como a versão Almeida, Revista e Atualizada, traduz essa mesma parte A desse verso 8. Olha como ela mostra uma união muito mais profunda. Ela diz, ora, o que planta e o que rega são um. Tudo isso para indicar que ambos pertencem à mesma categoria de obreiros da lavoura do Senhor. Ambos, Paulo, Pedro, Apolo, e que deveriam servir, de grande lição para aquela igreja divisionista de Coríntio. Se aqueles irmãos achavam que era justificável dividir a igreja por causa do respectivo líder, Paulo está dizendo, eu e Apolo somos um. Eu e Apolo temos um único objetivo. Por que vocês tentam nos dividir? Na sequência, na parte B do verso 8 ainda, Paulo vai tratar agora de individualidade, mas em uma perspectiva muito diferente. Primeiro ele falou de unidade, né? E agora ele vai falar de individualidade, mas de uma perspectiva muito diferente da que os coríntios tinham e da que nós estamos acostumados. Paulo escreve, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Aqui Paulo observa que a individualidade é um fator que Deus também leva em conta. Não para a glorificação pessoal de quem quer que seja, como na igreja de Corinto estava sendo feito, mas para a recompensa pelo labor em favor do único propósito e objetivo, a glória de Deus. Você pode estar se perguntando, pastor, mas essa recompensa do trabalho, Paulo não está falando das boas obras? E o Senhor está dizendo que Paulo está falando que o único objetivo é a glória de Deus. Meus irmãos, não existe boa obra se não for feito para a glória de Deus. Você pode sair daqui no supermercado, comprar um alimento e entregar para um morador de rua. Se no seu coração você faz isso porque você fica feliz, para sua satisfação, ou para que os outros vejam você fazendo, ou porque você quer postar sua boa ação no Instagram, isso aí não é uma boa obra. O camarada vai gostar do que você entregou e tudo mais, mas não é uma boa obra. Agora, quando você faz buscando a glória de Deus,
porque Deus comanda que você seja bondoso, que tenha cuidado com os pobres, para que o nome do Senhor seja exaltado, então você faz uma boa obra. Então não há divisão entre boa obra e buscar a glória de Deus, porque só é boa obra se você busca a glória de Deus. Então, cada um será recompensado de acordo com o próprio trabalho, não é apenas boa obra. O trabalho aqui que Paulo está pensando como pano de fundo é aquele que trabalha buscando, acima de tudo, a glória de Deus. Logo, aquele que trabalha não se afadiga para sua própria glória, mas para honrar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. E esses são os que serão recompensados pelo Senhor. Pensando nessa forma, nós temos uma melhor compreensão de uma parábola do Evangelho de Mateus, uma longa parábola. Eu queria que você abrisse. Nós vamos considerar rapidamente, vou ler rapidamente, que é bem longa, mas eu acho importante que nós tenhamos a compreensão adequada desta parábola à luz do ensino que nós estamos tendo em 1 Coríntios. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Talento é dinheiro, tá? E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, e agora foca no por fim, tá? Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois quem tem mais, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, às vezes, quando você não tem a compreensão correta, ela causa uma apreensão. É muito rigor. Na pior das hipóteses, o dono do negócio perdeu os juros de 1 talento. Mas notem que o final mostra que existe algo mais, principalmente no verso 30, que ele não está... a parábola tem uma lição pelo fundo. Quando ele diz: lancem fora o servo inútil nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, o nosso Senhor Jesus Cristo já está querendo trazer a realidade espiritual aqui, o ensino por trás da parábola. Então vamos lá, à luz do que Paulo está nos ensinando. A multiplicação dos talentos
representa aqueles homens, o que aqueles homens produziram para a glória de Deus. Aquele que não trabalha para glorificar o Senhor, e está aqui porque o último vai para onde haverá choro e ranger de dentes. Aquele que não trabalha para glorificar o Senhor é o ímpio, o destinado ao local onde haverá choro e ranger de dentes. Por terem passado todo o talento produzido para as mãos do seu Senhor, os dois servos fiéis demonstram devoção, adoração, e que trabalharam buscando não a glória pessoal e individual, não a riqueza própria, não produzir riqueza para eles mesmos, mas buscaram a glória de Deus. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando na parábola, que aqueles que receberam devem trabalhar buscando glorificar o nome do Senhor. E o que não trabalha para a glória de Deus é o ímpio. As recompensas, portanto, de que Paulo se refere, são resultado da fidelidade, não são a razão nem o objetivo dos esforços dos servos. A razão dos esforços dos servos, o objetivo dos esforços dos servos deve ser a glória de Deus. Pastor, o que é essa recompensa, esse galardão que os servos receberão? A Bíblia não esclarece muito bem isso. Deixa claro alguns detalhes. Por exemplo, que este galardão será individualizado. Cada um vai receber conforme as suas obras, conforme o que diz e o que fez, e etc. Eu tenho apenas, não é minha, eu li, eu não lembro de quem, talvez, eu até pesquisei, mas não encontrei a fonte, talvez seja de Calvino, mas eu tenho apenas uma boa teoria, e eu vou tentar explicar aqui rapidamente. Imagina algo que você ama muito, algo que você ama demais. Deixa eu dar um exemplo. Eu amo livros. Então, gosto de ler, gosto de arrumar na estante bonitinho e tal, livros. Então, a pessoa que ama livro, quando ela ganha um livro, quando ela recebe um livro, quando ela lê um bom livro, aquilo alegra, é regozijo, é alegria para o coração dela, certo? Tem gente que o camarada gosta de hambúrguer, então quando ele come um hambúrguer, para ele um hambúrguer ali, ele ama o hambúrguer e ele se alegra muito. Tem gente que ama e deve amar a sua esposa, então estar na presença da esposa é uma coisa que enche o coração de alegria, certo? Certo. Mas nós temos um comando na Bíblia que nos diz que nós, crentes, devemos buscar amar acima de todas as coisas o Senhor. Acima de tudo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Não é isso que a Bíblia comanda? Então, aí eu estou chegando na teoria, tá bom? Então, qual é o galardão? Quanto mais você ama, quanto mais o seu coração deseja o Senhor, mais alegre, maior o seu galardão no dia que você estiver diante do Senhor. Então, como resultado, para essa teoria, o grande galardão do Senhor é estar na presença do Senhor. Se é o que nós amamos, se nós obedecemos e buscamos amar mais e mais, é aquilo que vai nos trazer mais alegria. Se você continuar amando hambúrguer, pode ser que você ganhe um hambúrguer gigante, mas espero que o seu coração se arrependa disso, e que o meu também, que nós possamos amar cada vez mais e mais o Senhor, e nos alegrarmos, que basta a presença do Senhor para que nós nos alegremos e seja o nosso galardão. Porque a Bíblia diz, alegre-se no Senhor. Novamente lhes digo, alegrem-se no Senhor. Aqui tem umas lições para mim e para você. Primeiro, que nós não sirvamos jamais buscando a glória pessoal. Não sirvamos buscando vontade própria. Não sirvamos buscando felicidade, conforto. Não sirvamos buscando facilidade. Nem mesmo buscando a recompensa divina. Eu vou servir porque eu quero o galardão. Mas que o alvo do nosso servir, o alvo do nosso caminhar diário seja buscar sempre a glória de Deus. Em cada atitude, em cada decisão, em cada palavra. É difícil, não é fácil. Eu não estou dizendo que eu consigo sempre, mas é esse o objetivo de vida do cristão. Porque o homem foi criado para glorificar a Deus. A razão da nossa existência é glorificar a Deus.
mas o homem caiu em pecado e não glorifica a Deus, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, que ele olha as coisas da natureza, mas não dá graças a Deus e não glorifica a Deus. Mas Cristo Jesus veio redimir o ser humano pecador, para que agora ele, nova criatura, seja capaz de enxergar a glória de Deus e buscar a glória de Deus. É por isso que quando Jesus vai ensinar a orar, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a vós ao vosso reino, seja feita a tua vontade. Todas as 3 primeiras petições buscando a glória de Deus. Isso deve servir para como eu falo, como eu me visto, como eu sirvo, como eu me relaciono na igreja, como eu trato os pais, como eu trato os esposos e esposas, como eu sou no trabalho, se eu sou responsável. Tudo isso eu devo buscar a glória de Deus. E então você vai acumular o grande galardão do Senhor, que eu espero que seja, que a minha teoria esteja certa, a gente vai saber depois. 1 Coríntios 10:30 deixa isso muito claro. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos lá, outra aplicação para mim e para você. Boas obras não são necessariamente obras extraordinárias, mas todas aquelas que atingem esse fim que eu estou falando, de buscar a glória de Deus. Lutero virou a Europa de cabeça para baixo e realizou uma boa obra, assim como um pecador penitente, chorando em seu quarto na luta contra o pecado, glorifica o nome do Senhor. Notem que ambos devem ter uma intenção. Eu usei a palavra intenção intencionalmente, porque a ação em si, como eu já disse, não define o que é uma boa obra, mas o correto desejo e motivação do coração é importante. Eu tenho um amigo, eu acho que ele é ímpio, eu tenho quase certeza, mas eu não vou bater o martelo, porque ele de vez em quando frequenta uma igreja, mas nunca se fixou numa igreja. Que na juventude ele participava de tudo quanto é retiro de igreja. O objetivo dele era ir atrás de mulher. Ele era participativo, ele levava a Bíblia, ele participava das atividades, ele fazia tudo. Ele é muito, um camarada muito simpático, muito divertido, então ele criava relacionamento, mas ele sempre tinha, eu sei porque ele é meu amigo de longa data, ele sempre, hoje graças a Deus está casado, tem família, filha, etc. Mas ele sempre tinha esse objetivo, de encontrar uma namoradinha, de fazer alguma coisa. Ele fez talvez melhor do que muitos outros que estavam ali e ficaram só calados, como eu faria. Eu não frequentei muitos retiros na minha juventude, mas como eu seria se eu frequentasse. Talvez eu fosse mais tímido, ficasse calado, não fosse tanto participativo. Mas o que importa é o que está no coração. Importa que você que está aqui no culto, o seu coração é importante. Ah, não, eu vou lá porque o pastor... Ninguém faz isso, é só hipótese, tá? Eu vou lá porque o pastor André estava de férias e agora eu quero que ele voltou, quero que ele veja que eu estou lá no culto. Não vem, fica na tua casa. Fica na tua casa, porque você tem que vir aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Qual é a consequência disso? Quando nós buscamos a glória do Senhor, não há divisões e contendas, já que o objetivo é único. As contendas acontecem porque nós somos guiados por outros motivos, outras razões, que são as paixões do nosso coração. E não sou eu que diz isso, é Tiago. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? As divisões é porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, o outro quer outra coisa. E aí a igreja começa a se dividir. Paulo está dizendo, não, vocês têm um objetivo, porque vocês são um só. A glória de Deus é o alvo. Segundo ponto. O primeiro, deixa eu me lembrar, foi trabalhadores para a glória de Deus. O segundo é trabalhadores de Deus. Está lá no verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. O termo cooperadores apresenta uma relação de propriedade de Deus sobre o serviço de Paulo e Apolo.
Por isso diz, nós somos cooperadores de Deus, apresentando Paulo e Apolo como trabalhadores que pertencem, estão sob a posse de Deus. Observe que essa expressão de Deus ocorre 3 vezes nesse versículo, sugerindo sempre a ideia de posse. Então essa cooperação é sob o domínio do Senhor. Aí aqui tem que naturalmente surgir uma pergunta para mim e para você. Se o serviço de Paulo e Apolo é sob o domínio do Senhor, onde cabe a exaltação desses líderes? Como aqueles irmãos em Corinto poderiam justificar, ou qualquer igreja, qualquer irmão que tenha esse pensamento, pode justificar, atribuir honra e glória a homens se eles fazem aquilo que o seu Senhor comanda debaixo do domínio do Senhor? É impossível, a lógica não casa. Com isso, Paulo faz a parte dele e exalta a glória de Deus, esclarecendo que ele e Apolo apenas servem sobre a autoridade daquele que dá o crescimento, como vimos no verso 6. Assim como todos na igreja, Paulo e Apolo são como todos na igreja. Nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Assim, pela pregação do Evangelho, Paulo e Apolo cultivaram os coríntios, a quem Paulo chama de lavoura de Deus. Os coríntios deveriam então compreender que os ministros trabalham na igreja não para si mesmos, mas para o Senhor. Por isso os coríntios estavam errados ao submeterem-se idolatricamente a esses homens, a ponto de causar divisões. No finalzinho do verso, Paulo muda a ilustração do imaginário agrícola e passa para uma metáfora da arquitetura. Ele diz, vocês são edifício de Deus. Assim como uma lavoura vem sendo cultivada, também o edifício para ser erguido passa pela cooperação de uma variedade de esforços, sendo que os construtores fazem o seu trabalho para o Senhor em uma variedade de esforços e capacidades, etc. Mas todos buscam o mesmo objetivo. É isso que Paulo está querendo ensinar nestes dois versos que nós consideramos hoje. O que chama a atenção aqui, e deve chamar a sua atenção, é a palavra de Deus, é que como coletividade, ou seja, nós juntos buscando, em comunhão, buscando a glória de Deus, isso é mais importante do que a individualidade. Eu vou esclarecer isso aqui um pouco. Na medida que o Paulo está querendo destacar que na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nós fazemos de forma coletiva tem mais valor sobre o que nós fazemos de forma individual. Por isso que é muito importante a participação em culto público, porque quando estamos unidos como igreja, em um mesmo parecer, em um mesmo sentimento, buscando a glória de Deus, nós trazemos mais glória de Deus do que você lá na sua casa. Mais glória para Deus do que você lá na sua casa sozinho. Por isso que não existe crente desigrejado. O crente desigrejado, ele está perdido. Hoje não é crente também, tem essa opção. Ele está perdido porque ele não tem como alvo buscar mais e mais a glória de Deus que você consegue na comunhão dos santos. Por isso, meus irmãos, valorize o culto público do Senhor. Nós vivemos num mundo individualista e não pense que isso não influencia a sua cabeça, a minha cabeça, porque influencia, em que valoriza muito o individual. Então, o grande homem do Senhor é aquele que sozinho ele cultua o Senhor o dia inteiro. Isso tem seu valor, é precioso. O Senhor é um homem que adora a Deus no individual, mas historicamente nas igrejas saudáveis da história cristã, o valor dado à espiritualidade comunitária é muito maior do que a individual. Então tenha a sua vida individual de oração, de dedicação, de busca na glória do Senhor, luta contra o pecado, tudo isso é muito precioso, mas nunca menospreze o valor da comunhão, da adoração, de quando o povo está reunido buscando a glória de Deus. Você observe um detalhe nesse texto. Você e eu não somos lavoura de Deus, nem mesmo você e eu somos edifícios de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas nós juntos
Nós, como igreja, nós somos lavoura de Deus. Nós somos edifício de Deus. Paulo vai trabalhar muito mais isso lá na frente, em 1 Coríntios, no capítulo 12, especialmente nos versos 12 a 31, a gente vai chegar lá, com a graça de Deus. Nós, assim, como igreja, não somos vários indivíduos que formam um corpo, que é a igreja. Não, pastor, mas me disseram que era isso a igreja. Não, nós somos vários membros que formam um corpo de Cristo. É por isso que nós nos chamamos de membros, porque nós somos partes de um todo. Nós somos um todo que juntos fazemos um todozão. Não, nós somos apenas parte de um todo. Você é membro. Paulo vai ilustrar lá dizendo, um é o cílio, um é a mão, um é um pé, um é um olho, e etc. Mas nenhum é mais importante que o outro, mas todos juntos são o corpo de Deus. É a igreja de Cristo. É por isso que nós nos chamamos de membros. Então, quando você chama, eu sou membro da igreja. Quem não é membro da igreja deve se tornar assim que pudesse, a não ser que tenha uma boa justificativa que eu ainda não encontrei na Bíblia para não ser. Mas se você está aqui, e eu não estou falando dessa igreja, todo mundo tem que ser membro de uma igreja local. Mas se você está aqui, você é membro dessa igreja, você tem que ter consciência disso. Você é membro porque você não é você individualmente que traz valor para essa igreja. Não sou eu individualmente que trago valor para essa igreja, mas é a comunhão dos santos separados pelo Senhor, remidos pelo sangue do Cordeiro, que glorificam o Senhor na adoração comunitária. Os pastores, os integrantes dos grupos de oração, os evangelistas, os decoradores, os músicos, os serventes, os diáconos, a integração, o berçário, a diretoria administrativa, etc. Todos são apenas partes pertencentes ao todo, o corpo de Cristo que é a igreja. Por fim, nesse grande mundo caído e egoísta do eu, como igreja somos chamados a exaltar a Deus Pai, Filho e Espírito Santo por meio do nós. Nós somos apenas membros do corpo de Cristo, inclusive em nossa vida cotidiana e diária. Lógico. Assim, não viva ou pense a realidade como um exército de um homem só, mas que todos nós sejamos apenas pequenos soldados no exército do Senhor Jesus Cristo. Amém?